que coloquei para gravar. O momento de preparação para o concurso não é o momento onde a sua vida geralmente vai estar perfeita, tudo parou, né? Porque o alecrim dourado resolveu estudar. Não, pelo contrário, né? E isso traz muitas demandas para vocês, demandas de sofrimento muitas vezes, né? E aí essa parceria nasceu disso, com esse objetivo, né? E deixa eu só ver aqui para ativar o mundo aqui. Dessa necessidade de auxiliar vocês nesse processo, porque sem saúde mental a gente não chega, né, em nenhum lugar. E se chegar, você chega lá destruído e aquilo não vai valer a pena, né? E nós queremos que você comemore a sua aprovação com saúde, tendo saúde mental, né, sem ter se acabado no processo. E é daí que nasceu essa parceria com a Rita. Então, eu vou deixar a Rita se apresentar para vocês. Rita, você vai ter que abrir o microfone, que eu saí fechando, mutando tudo. Pronto. Então, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Pelo que eu estou sabendo, nós somos mulheres, né? Todas, Sim. somos todas mulheres. E é muito bom também falar com mulheres, né? Claro que se um homem tivesse aqui, seria muito bem-vindo, mas eu falo que nós nos entendemos melhor, né? E nós temos também as nossas dificuldades. Vocês, se vocês quiserem se sentirem à vontade para estar conosco, né, com a câmera aberta, para a gente se conhecer, mas também, se não tiver disponibilidade, não for possível, tá tudo bem, né? Que a gente faça um encontro maravilhoso. Mas é claro que o encontro, eu acho que ele é mais rico de trocas. Então, mesmo que se você às vezes não quer mostrar seu rosto, se você quiser fazer uma pergunta, se você quiser falar, eu acho que vai ser muito. Oi, A Glaucia e a a Daiane. Lá e a Daiane, sejam muito bem-vindas. Eu acho que o encontro ele é muito potente, né? A gente sozinho, inclusive, olha só, tem estudos dizendo que quando a gente se isola, a gente morre mais cedo. Olha que coisa complicada. As pessoas que vivem mais isoladas, elas têm mais riscos de morrer mais cedo do que quem vive em bons grupos. Mas não é qualquer grupo, né? Porque tem grupo que é que não ajuda muito, né? Mas são grupos potentes. Tem vários estudos sobre longevidade que traz esse um dos aspectos da longevidade, né? É estar em bons grupos, ter bons relacionamentos e a questão do auto-isolamento. Eu sei que tem pessoas que lidam muito bem sozinhas, né? E o adulto ele tende a se isolar um pouco mais, porque são muitas responsabilidades, é família, né? É a sua vida pessoal, é a sua profissão, é quem está estudando, quem está querendo melhorar a carreira. Então a gente tende a ficar um pouco mais isolado. Mas olha aí que exemplo legal, né? Nós temos duas pessoas numa mesma câmera, né? Ou seja, o poder de ter duas pessoas juntas ali fazendo esse encontro. E a gente tem também um exemplo das meninas, né? A Laís e Débora, elas são, eu tenho certeza que elas são muito mais fortes juntas, né? Nesse projeto que elas empreendem e na vida que elas partilham, né? Do que sozinhas, né? Então, assim, é muito importante a gente trilhar esse caminho, tanto em grupo de parceiros que ajuda, como também com bons mentores. A minha vida inteira eu não canso de aprender, de estudar. Então, assim, se eu percebo que eu preciso melhorar em algo, eu vou investir numa mentoria, eu vou fazer um curso, eu não me isolo. Eu lembro na pandemia, eu sou alagoana, sou de Maceió, mas moro em Goiânia há 6 anos. E aí eu passei a pandemia aqui, não tinha tantos amigos, não tinha tantos relacionamentos.
E eu lembro que um dos aspectos que me ajudou a lidar com a pandemia foi não me isolar, ainda que, né, de forma tecnológica. Então, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz assim, vou descobrir onde é que tem um grupo de profissionais, psicólogos, que se reúnem para falar, seja dessas dificuldades da pandemia, seja da nossa profissão. Porque, enquanto psicóloga, eu não parei de atender, né, na pandemia. E ali foi um lugar de, além de trocas profissionais, de conhecimento, era um lugar de curso também, era um lugar de acolhimento. Então, eu nunca fico sozinha. Eu sempre tento encontrar bons encontros, porque eu sei que eu vou aprender um pouco. Peraí, deixa eu mutar aqui. Ó, o macarrão. Pronto. Uma hora dessa, eu tô aqui com vontade de comer esse macarrão. Pois é. Então, eu acho que quando nós estamos em comunidade, nós somos mais fortes, né? E nós, enquanto mulheres, a gente precisa muito se apoiar, muito, porque tudo para a gente é mais difícil mesmo, ainda, né? Ainda estamos mudando esse cenário. Mas eu queria trazer só um estudo para vocês, não é nem um estudo, mas é uma constatação. Nós, mulheres, nós somos mais ansiosas do que os homens. Vocês sabiam disso? A questão do gênero, né, da ansiedade, ela afeta muito mais nós mulheres, né? E isso tem tudo a ver, né? Tem total relação com os estudos, com a dedicação profissional, né? Porque nós tendemos a escolher geralmente sempre mais os outros, né? Do que a nós mesmos. Não que a gente não possa escolher cuidar do outro, mas a gente também precisa se incluir. E às vezes tem um livro de um especialista em carreiras que ele foi referência em várias grandes empresas, no Google. Tem outras carreiras que ele foi assim muito requisitado e trabalhou. E aí ele decidiu fazer um trabalho sozinho. E aí ele criou um livro que ele chama assim: Seja egoísta com a sua carreira. Eu não gosto muito do termo, assim, se eu pudesse falar, né? Que eu não acho que o termo seria egoísta, mas eu acho que o termo é cuide da sua carreira, como você cuida das outras áreas da sua vida, né? Porque a nossa carreira, a nossa profissão, e nós é que vamos delineando ela, se é um concurso público, se é uma pós-graduação, se é um mestrado, se é um doutorado, se é um curso, né? Somos nós que vamos percebendo as necessidades e vamos tentando mudar, né? Investir. Mas nós mulheres tendemos a não dar tanta atenção, né? Como muitas das vezes nossa carreira precisa, porque a gente sente muita culpa. Culpa é uma palavra, né, que a gente carrega com muito zelo aqui debaixo do braço, né? Culpa para o público feminino. Então, e são muitas demandas. Eu confesso, hoje eu digo para vocês que o meu dia foi muito cheio. Eu fiquei com medo de não dar conta de chegar aqui às 8 da noite bem, porque assim, eu tô com a visita em casa, eu treinei logo cedo, eu tive que passear com a minha cachorrinha, eu tive que dar atenção à minha visita, eu tive que atender, eu tive que, no meio do atendimento, ir fazer um exame, eu tive que preparar outras coisas. Voltei para atender e eu falei assim, gente, eu vou dar conta desse dia. E eu sei que vocês também, para estarem aqui, vocês fizeram muitas coisas, né? Eu sei que vocês fizeram muitas atividades no dia de vocês. Cuidaram da vida de vocês, cuidaram, né, quem sabe da casa, cuidaram do trabalho, cuidaram de muitas coisas, né? Quem tem filhos aí é que teve mais cuidados mesmo, né? E de fato, né, administrar esse monte de coisa tem um aspecto da ansiedade na nossa vida moderna, que é o tanto de coisas que a gente faz. Isso foi um fator considerável no aumento da ansiedade. E detalhe, acho que vocês já sabem,
mas nós pontuamos como o país mais ansioso do mundo, né? Então, assim, nós somos mulheres que já são mais ansiosas do que os homens, e nós somos brasileiras, né? E nós vivemos num país que é um dos países mais desiguais financeiramente, né? Se a gente for pensar na porcentagem das pessoas que têm um salário muito bom, né? Acima, por exemplo, de 20 mil, é 1%, eu acredito, 20 e poucos mil, 1% da sociedade. Então, a gente é um dos países mais desiguais e a gente precisa mesmo, né, em termos de sociedade, que a gente tem que conversar com a nossa realidade social. Para a gente ganhar melhor no Brasil, né, a gente tem que fazer muitos investimentos, esforços mesmo, né, para a gente ter uma vida financeira mais preservada, mais segura, e o fator econômico, ele é um fator muito ansiogênico. As pessoas que têm menos condições financeiras, né, elas tendem a ficar mais vulneráveis ao adoecimento emocional. Então, quando a gente melhora o nosso financeiro, quando a gente estuda para um concurso, quando a gente faz qualquer coisa, a gente também está cuidando da nossa saúde mental. E da saúde mental dos nossos filhos, da nossa família, né? Aí perto você fez. Não, tirei, coloquei no mudo de novo, que eu acho que não é. Então, gente, são muitas demandas para a gente administrar, muitas. Mas sabe uma coisa legal? É a gente fortalecer a nossa autoestima, que a gente acredita que a gente dá conta, em meio às circunstâncias que a gente vive. Mas a gente não faz isso se a gente não estabelece alguns critérios, né? Se alguém tiver o desejo, né, se sentir à vontade de falar, eu queria lançar aqui uma pergunta disparadora para a gente refletir hoje à noite, né? Qual é o desafio de ser mulher e profissional? Se alguém quiser comentar sobre isso, a pergunta é essa. Para você, né? Qual é o desafio de ser mulher e ser profissional, né? E cuidar? Como é que a gente equilibra aí, né? Mulher e carreira? Como que a gente equilibra isso? Se quiser falar, pode abrir o Tá microfone, difícil. porque eu sei que aqui muitas são, né, mães, esposas, enfermeiras, profissionais e desempenham esses vários papéis. E aí é onde a gente coloca aqui também, Rita, que no meio de tudo isso que você falou, muitas vezes a pessoa atribui assim, eu estou muito ansiosa ao estudo, né? Mas na verdade o estudo foi só mais uma gota no oceano, né? Que tem todos esses fatores que contribuem para a ansiedade e que muitas vezes a gente carrega tudo no estudo e que por isso que é importante conhecer e refletir sobre tudo isso que a Rita falou, porque quando você identifica esses pontos, vai identificando esses pontos que geram a ansiedade em você, muitas vezes você vai tirar também essa culpa em cima de você, porque é aquela, eu fico com culpa se eu estudo, porque eu tinha que estar fazendo isso, 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 e isso. E eu fico com culpa se eu não estudo, porque eu não cumpri a meta do dia. E aí vira um ciclo vicioso de culpa em cima de culpa, né? E aí alguém quer comentar sobre isso, podem abrir o microfone e comentar se tem vivido isso, como tem sido, porque é nessa troca que a gente vai conseguir enriquecer mais esse momento. Aqui no Tem chat, a alguém que Lari, falou no chat, né? sim, a Elaine disse que é um desafio muito grande para ela trabalhar e estudar há muito tempo, né? Porque tem a família. A Larissa concordou, acho que com essa questão do ciclo. Elaine ou Larissa gostariam, às vezes, de abrir o microfone, falar um pouco mais, compartilhar. Uhum. Eu queria falar sobre um estudo que eu li esses dias, né? Era um estudo, acho que era até um artigo de um mestrado. Não lembro exatamente agora os detalhes, assim, desse estudo.
E eram mulheres que trabalhavam na indústria mecânica à noite. Elas trabalhavam no turno noturno. E aí eles foram investigar os desafios, né, de ser mulher e trabalhar à noite, todos os dias. E aí, nas falas das mulheres, né, saía assim, para mim que sou mulher, tenho família, sou mãe, eu não consigo dormir muito, né? Eu durmo pouco porque me preocupo com os meus filhos. Um dos aspectos, inclusive, de trabalhar à noite é poder participar mais da rotina do meu filho, porque antes eu ficava o dia todo trabalhando, e aí eu consigo dormir um pouco e cuidar, e cozinhar, e participar mais da educação do meu filho. Aí, quando eles foram comparar com os homens, na maioria, não traziam o problema de dormir pouco. As mulheres traziam o problema de dormir pouco, mas eles entendiam que eles precisavam dormir para reparar aquele turno, né? E as mulheres, na maioria, não conseguiam dormir o suficiente que elas precisavam. E a gente sabe que as pessoas que trabalham todos os dias à noite, né? Elas têm uma necessidade maior de reparar, porque o sono do dia não é igual ao da noite. Então, onde que eu quero situar essa pesquisa, né? É claro que tanto esse pai quanto essa mãe, né, os homens e mulheres, eles têm as suas responsabilidades com seus filhos. Mas nós, mulheres, nós tendemos a querer dar conta de tudo. Então, se eu não dormir à noite, eu preciso reparar esse sono. Inclusive, tem um índice altíssimo de acidentes pós-turno de pessoas que trabalham à noite e não dormem direito, né? Então, assim, é preciso reparar esse sono, porque o sono, ele causa um monte de problemas, né? Inclusive acidentes, se a gente não dorme o suficiente. Então, uma necessidade básica da vida é comer, é dormir. Como que eu cuido, por exemplo, de um filho se eu não dormir bem? Como que eu vou cuidar bem de um meu filho que precisa da minha atenção se eu não dormir o suficiente? Só que nem sempre a gente vai ter o que seria o ideal para todos nós, né? Políticas que cuidam, né, de nós enquanto, sei lá, dos profissionais, precisava ter políticas, né, preparada para trabalho para essas mulheres e homens que têm crianças pequenas, então a gente deveria ter uma licença maior, né, uma licença parental e não licença materna ou paterna, né? A gente precisava ter uma série de questões políticas. Mas a gente precisava também ter muitas boas redes de apoio, o que nem sempre nós temos, né? E muitas das vezes vêm os problemas. Se eu não tenho uma rede de apoio, eu tenho que me sacrificar aqui, ali, porque eu não, né, eu não posso fazer isso aqui. Só que a gente também tem outras formas de rede de apoio, por exemplo, a gente tem escolas, né, que muitas das vezes pode auxiliar. A gente vai contando com os ajustes, porque quando a gente pensa em investir na nossa carreira e melhorar, a gente também está protegendo os nossos filhos, né? E quando a gente está querendo trabalhar, é claro que tem pessoas que decidem não trabalhar por um tempo, seja para cuidar dos filhos, e está tudo bem. Mas a questão, gente, é que nós sempre nos sacrificamos mais. E a gente poderia dividir essa conta. Se eu não dormir à noite, eu preciso dormir de manhã. Mas eu tenho uma criança para cuidar. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ajustar isso? Porque essa criança também precisa de proteção. Ela também precisa ser cuidada, né? E um dos desafios da mulher, muitas das vezes, é pedir, porque ela não se acha muitas vezes digna de pedir. Isso parece uma bobagem, mas isso é muito comum. Muitas mulheres se sentem culpadas de pedir. Eu preciso de ajuda, a gente precisa dividir, a gente precisa falar sobre os projetos da nossa família. Se eu vou, por exemplo, trabalhar à noite, ou se eu vou estudar para o concurso, é para o bem da nossa família, né? É para o bem dos nossos filhos. E a gente vai precisar fazer um ajuste aqui. Cada período de vida requer um novo ajuste. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Esse período agora, o meu esposo, ele é piloto de avião e não precisava fazer faculdade. Mas ele decidiu fazer, ultimamente. E aí, ele estava estudando manhã e noite, que ele queria terminar logo o curso, esse semestre. Ele estava estudando manhã e noite e fazendo um TCC.
Vocês imaginam né, o caos, estudar manhã, noite, e ainda trabalhar, e ainda fazer TCC. Então, cabia a mim tomar algumas funções que ele tomava. Então, assim, se eu contava com ele com isso aqui, como eu estou entendendo que ele está estudando, que ele está, né, investindo na carreira dele, quando ele investe na carreira dele, ele investe na nossa família, cabe a mim ajudá-lo nesse processo. Do mesmo jeito era eu quando fazia residência. Quando eu fazia residência, eram 12 horas de trabalho, mais as outras demandas. Então, ele me auxiliava. Eu lembro uma vez que eu levei umas amigas para residentes, para casa, e que ele, do nada, preparou um lanche pra gente. Falei, nossa, que mal. Ele sabia que a gente estava muito cansado. Então, é parceria, né? A gente precisa encontrar nas nossas relações parceria. Se o meu companheiro, ele está estudando, ele está investindo, a gente vai ter que ajustar a nossa rotina, sempre. Eu Né? acredito, Mas muitas das vezes a gente não... Rita, que isso é um ponto importante que a gente tirar daqui. Vocês, meninas, que estão aqui, vocês conversaram com os parceiros de vocês? Vocês conseguem ter essa comunicação? Ô, Como que Laís, é sim, Dayane. pode falar. Oi, Daiane. Então, ele, assim, eu já tinha conversado com ele a respeito, né, desse assunto. Aí, o que que eu tive que fazer? Aí, eu conversando, né, com a psicóloga, com a terapeuta e tudo, ela falou assim, Dayane, olha, você vai ter que arrumar um jeito de fazer com que ele perceba que você precisa de uma rotina de estudo, né? Ele precisa de te ajudar mais. Aí, beleza. Aí, quando, né, eu interessei pela mentoria de vocês e tudo, aí tem os vídeos, né, que a gente tem que assistir, eu fui anotando, né? A videoaula eu fui anotando e tal e tudo. Aí ele falou assim comigo, Daiane, deixa eu ler isso aqui. Aí ele começou a ler. E justamente isso que a Rita estava falando, vocês também falaram, né? Em um dos vídeos e tudo. Aí ele falou assim, Daiane, realmente, chegou a hora, né? De eu te ajudar mais. Aí ele começou a dividir as tarefas da casa. Agora ele me ajuda mais, né, nessa questão. E ele falou assim, não, eu tô vendo que você está bem empenhado, eu vou passar a te ajudar. Isso foi muito legal, né, da parte dele, porque ele também animou, né, e começou a estudar para o outro concurso também que ele vai fazer. Né, ele está pretendendo fazer esse concurso TSE. Ele falou assim, então tá bom, a gente vai pegar junto, né? Aí ele, como ele não trabalha todos os dias, ele falou assim, vamos fazer essa parceria que vai melhorar, não, né, não só para mim, mas para você também, para nossa filha e então, tudo. E assim, então, estamos seguindo, tá dando certo. Graças a Deus tá dando certo. Bom, nossa, Maravilha. muito bom ouvir isso. Ô, Rita, mas aí tem o outro lado, né? A Elaine colocou aqui no chat. Eu já conversei, mas ele não me entende. Uhum. Olha só, são muitos. Esse não é um problema só da Elaine. Elaine. Não é só da Elaine. Eu sou psicóloga, Elaine, e eu escuto essas demandas, né? Eu vi uma frase essa semana dizendo assim: quando a gente tem filho, o filho ele não impede o desenvolvimento da nossa carreira. Mas as desigualdades, sim. Porque quando a gente vai fazer pesquisa, quando às vezes o homem tem filho, ele, muitas das vezes, ele até, olha que maravilha, um filho, né? Comemorado. Mas muitas das vezes, quando a gente tem, começa pela nossa política, tá? A gente a gente precisava era reclamar com a política lá em cima, onde quem está fazendo as leis. No Brasil não existe licença parental, existe licença materna, licença paterna. Você já vê a diferença ali do tempo de cada um, né? Então existe uma instituição no mundo, né, que se configurou assim há muito tempo atrás e era assim. Mas a vida foi mudando, a gente foi adquirindo mais funções, né? E a gente não foi saindo de algumas. Só que isso, psicologicamente, para nós mulheres, é difícil de sair desses papéis que a gente cuidava mais, né, da casa, dos filhos, e não tinha tanto um compromisso profissional. Hoje a gente tem muitas demandas, só que a gente tem dificuldade de organizar isso. E também os homens, né?
não, a minha fala aqui não é para culpar ninguém, mas a gente está percebendo uma necessidade de reorganizar tudo isso, porque isso se constituiu em uma outra época, mas isso na prática do dia a dia não é simples. Eu escuto essas demandas, né? Ah, mas o meu companheiro não entende. Mas a gente precisa entender, cadê, Elaine? A gente precisa entender. Então, assim, se o meu companheiro não entende, e ele às vezes ainda não está disposto a colaborar e a gente a dividir, né, as demandas aqui, eu preciso entender isso. Então, eu preciso também encontrar os meus meios. Eu sei que não é fácil, a depender das circunstâncias. A gente não tem rede de apoio, por exemplo, né? Eu entendo não ter rede de apoio. Eu moro numa cidade que eu não tenho família, né? Eu tenho amigos, mas eu não tenho família. Então, assim, a minha rede de apoio. E o meu marido é piloto. Então, meu marido viaja, eu não posso contar com ele sempre. Se por acaso eu tiver uma criança pequena, às vezes ele vai precisar ter um voo. Então, mas eu preciso entender se eu quero priorizar a minha carreira e a minha maternidade, que eu também preciso encontrar alguns meios e pode ser que eu ainda não tenha, mas eu preciso encontrar. Por exemplo, se eu tivesse, né, uma criança, eu precisasse estudar e eu sei que é muito desafiador, né, eu tentaria encontrar meios que essa criança ficasse abastecida e cuidada por mim, né, mas que eu também providenciasse isso. Não sei como, né, assim. Ah, então se ele não entende, então também não tem urgência de limpar tudo na hora que a pessoa quer, porque a gente também tem rotina, né? A gente tem uma organização aqui para a gente alcançar. Não tem uma pessoa que alcance um projeto importante na sua carreira que ela não tenha organizado a rotina e abrir mão de algumas coisas. Então, assim, por exemplo, se eu sou uma exímia dona de casa, quando eu estou estudando ou eu estou trabalhando, estudando, cuidando de filho, cuidando disso, da vida, marcando médico, marcando, né, indo na farmácia comprar fralda, indo no supermercado quando a dispensa desabastece, não tem como, né, eu alcançar alguma coisa se eu não sair também desse lugar de perfeccionismo. Tem hora que eu não vou ser, se eu estou num projeto de prova, às vezes eu não vou conseguir ser aquela exímia dona de casa, né, que vai fazer tudo com muito detalhe, porque entrou uma nova demanda aqui. Então, eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar das minhas coisas, eu vou cuidar da limpeza, eu vou cuidar disso. Mas não tem como ser tão como era antes. A gente tem que entender que quando entra um novo cenário na nossa vida, a rotina se ajusta, a rotina muda. Toda vez que entra um novo projeto, a gente vai procurar ajustar a nossa rotina. Né? Por exemplo, uma coisa básica, por exemplo, eu sei fazer minha unha, sei pintar, sei fazer muito bem e adoro fazer a unha, porque eu não gosto que me machuque nem nada. E durante muito tempo eu fiz. Mas teve um momento da minha vida que eu não conseguia fazer a unha. Então eu tive que terceirizar. Porque eu queria fazer minha unha, eu queria que a minha unha tivesse bonitinha e eu não conseguia fazer sozinha. Então eu tive que fazer, estou dando só um exemplo básico. Eu tive que fazer uma mudança porque às vezes não dá tempo. Por exemplo, eu tenho uma responsabilidade X que eu sei fazer na minha casa, mas tem hora que eu preciso terceirizar. Eu sei fazer algumas coisas importantes na minha casa. Eu sei, você sabe, nós sabemos, mas não existe uma coisa que eu aprendi, eu sei que eu aprendi com muita dificuldade, e eu imagino que vocês mulheres também. Nós temos muita dificuldade de terceirizar. A gente quer fazer tudo. A gente quer ser excelente em tudo. Tem momentos que a gente vai precisar abrir uma fila de prioridades. Quais são as prioridades na minha vida agora? Eu tenho uma criança, ela é prioridade talvez número 1, né? Eu tenho um trabalho, ele tem uma prioridade importante. Eu quero passar nesse concurso, quanto que tá de prioridade? É 3? É 4? É 5? É 6? Ah, de repente eu tenho uma pessoa doente, ela entra com prioridade nesse momento. Se é uma doença que precisa da minha atenção. Então, o tempo inteiro a gente vai ter que fazer a nossa lista de prioridades e aceitar que eu não vou ser boa em tudo. Eu lembro de um amigo meu que passou, ele era do direito, ele passou Só uma, em vários Rita, concursos. só uma observação, um parênteses, essa questão de aceitar que não é bom em tudo, sabe? E outra coisa, aceitar a realidade. Porque muitas vezes, o que que acontece? A pessoa está no meio de tudo isso, ela quer muito passar no concurso, mas diante de tantas demandas, vamos supor que passar no concurso, estudar para esse concurso, está em terceiro lugar.
na prioridade da rotina dessa pessoa. Vamos supor, se você der as notas para as prioridades. Aí essa pessoa vira para mim e fala assim, ó, eu quero passar no concurso em 2 meses. Também, assim, alinhar a expectativa com essa sua realidade de prioridade. Porque você pode, sim, com Uhum. todas essas demandas, você pode, já vimos, né? Temos alunos aprovados, mesmo com tantas demandas. Mas, geralmente, quando, né, você não consegue subir a prioridade do estudo demais, você estuda pouco por dia, e nada contra, o que eu sempre falo, feito é melhor do que perfeito, mas você vai demorar mais a Uhum. alcançar esse objetivo do que uma pessoa que consegue priorizar mais os estudos por causa da sua realidade de vida, Uhum. né? Então, Perfeito. A aqui, gente não pode fazer essa regra. só a Wisliane comentou que no caso dela, ela tenta não focar nos afazeres de casa. É o que eu faço também, gente, quando eu tô Uhum. muito Sim. cheia. E a gente tem que se ajudar, né? Por exemplo, eu vi você um dia, você, Laís, colocou dizendo que tinha o seu empregado, né? O seu robozinho. Eu também tenho um robozinho, então a gente tem que também utilizar, é, assim, aproveitar também o momento que a gente tá, né? A gente tem acesso à máquina de lavar, sei lá, a gente tem acesso a um robozinho, a gente tem acesso. Tem coisas que tem que ajudar a nossa rotina, porque se tem uma das coisas que piora a nossa saúde mental, é não saber lidar com esse tanto de demanda e ser muito autocrítica, né? Porque é como a Laís falou, a gente tem que alinhar a nossa realidade aos nossos desejos. Se eu sou uma pessoa solteira, que moro numa casa que não depende de mim financeiramente, eu tenho alguns benefícios. Se eu sou uma pessoa solteira e eu moro numa casa dos meus pais e eu preciso colaborar financeiramente, né, tem algumas necessidades ali, é uma outra realidade de uma mesma pessoa solteira, né, que mora com seus pais. Então, eu preciso trabalhar. Eu não preciso trabalhar, eu estou só dedicando ao estudo. Né, hoje em dia a maioria trabalha e estuda, né, muitas das vezes, dependendo da fase que está. Então, é como a Laís falou, né? Então, assim, depende muito das minhas necessidades, da minha rotina, e também depende muito como eu lido com tudo isso, porque se eu também for muito autocrítica, muito perfeccionista, e tiver a culpa lá em cima, eu não vou conseguir sair de alguns papéis, ou diminuir a minha intensidade, né? Por exemplo, não dou conta se esperar ali a louça até daqui a pouco, né? Mas se eu tenho uma rotina, eu tenho um horário, eu tenho uma estrutura ali, às vezes eu vou ter que negociar também com essas minhas necessidades psicológicas, né? E a gente vai se ajustando. Gente, tá todo mundo assim, cheio de demandas, cheio de preocupações, cheio de responsabilidades. E é a gente, né, administrando tudo isso. Tem vários estudos mostrando que são as faltas das competências socioemocionais que faz muitas pessoas perderem algumas oportunidades de carreira. E tem um aspecto também que quase ninguém fala, mas eu queria falar com vocês, que alguns modelos parentais dos nossos pais contribuem para como a gente lida com a nossa carreira. Eu vou falar dos modelos básicos que a gente estuda, né? Mas, por exemplo, tem o modelo, reflita se o modelo parental dos seus pais era esse que eu vou dar alguns exemplos. Você acha que o modelo dos seus pais era aquele modelo mais autoritário? Tipo assim, seu pai, sua mãe, né? Pode ser que o pai seja de um jeito, a mãe seja de outro, ou tenham vários modelos ali. Como é que é o modelo autoritário? O modelo autoritário, ele era o modelo principal antigamente. Os pais falavam e os filhos não podiam responder, não podiam discordar, né? Precisavam agir de acordo com o que os pais exigiam, né? Isso é um modelo que prevaleceu durante muito tempo, por falta de conhecimento, por falta de estudo, porque foi assim que se estabeleceu e seguiu assim. Então, esse era o modelo principal das famílias antigamente, autoritário. O modelo que a gente considera o modelo mais saudável, que é o modelo democrático, que é o pai que exerce a autoridade e a mãe,
mas que esse filho ele tem lugar de fala, que esse filho ele é incentivado a ter autonomia, esse filho é incentivado a ter a própria carreira, esse filho é incentivado a ir buscar também os seus projetos, os seus sonhos, né? E tem outros modelos também. Tem, por exemplo, o modelo negligente, que ele nem é responsável e nem é autoritário, ele não está muitas vezes nem aí para o filho, né? Infelizmente, tem esse modelo. Tem um modelo também, tem um modelo que é como se fosse irmão, que é aquele pai que é como se fosse seu irmão, né? Que não exerce muito autoridade, que você decide o que você quer, e que gosta de você, mas que não tem muito aquela autoridade. O que a gente percebe em pesquisas? Que alguns modelos, eles contribuem positivamente e negativamente para a carreira. Então, por exemplo, o modelo autoritário, ele, muitas das vezes, ele influenciou as pessoas terem problemas com autoestima, terem problemas com autonomia, terem uma série de problemas. Depois eu posso até mandar para vocês esse quadro. Deixa eu pegar aqui para eu ser mais preciso, só um minuto. E aí eu achei super interessante esse estudo, porque muitas das vezes, quando a gente tem um modelo parental mais autoritário, a gente, muitas das vezes, até adulto, a gente fica com medo de ousar e fazer algumas coisas, que é como se a gente tivesse a vida inteira precisando pedir permissão para crescer, permissão para ter as nossas decisões, para escolher sobre a nossa carreira. Quem decide sobre carreira é adulto. Adulto decide sobre a própria carreira. Só que às vezes a gente é adulto, psicologicamente adolescente, que a gente vai chamar de adultocente. A gente precisa pedir permissão muitas vezes para a gente escolher sobre a nossa carreira, que é algo, né, nosso, sobre a nossa decisão. Então, se percebeu com vários estudos que quando a gente tem alguns modelos parentais, né, eles têm uma influência sobre o destino da nossa carreira. Então, por isso que às vezes tem tantos conflitos que a gente já adulto, né, fica ali naquela. Ou, por exemplo, tem algumas pessoas que têm mais insegurança, né, para ousar, para investir num novo projeto, né, para de repente, sei lá, precisa viajar para fazer um mestrado, para fazer um investimento na carreira, precisa viajar para fazer um curso em São Paulo, precisa viajar para fazer. Então, tem algumas pessoas que têm mais bloqueios na sua carreira. E uma das influências é também sobre o modelo parental que tiveram. Não que eu estou dizendo que é a causa, mas é uma das influências, né, que muitas das vezes dificulta o nosso sucesso profissional. Porque tem pessoas que têm muito medo, né, de escolher por si. Tem muito medo. Nossa, será que eu estou sendo egoísta? Será que eu estou sendo ruim quando eu paro um pouquinho aqui, de repente, né, para investir na melhora da minha carreira, que vai fazer bem para mim, vai fazer bem para minha família, vai fazer bem para o meu filho. Por exemplo, a gente tem um exemplo das meninas, né, que são profissionais, mães, né, tem o concurso, tem o trabalho que elas empreendem. E eu acho que é um exemplo interessante para a gente também, né, Laís, se você puder se sentir confortável, para você falar como é que é lidar com tanta demanda, né? Assim, ser mulher, ser mãe, ser esposa, ser concursada, né? Fazer doutorado, fazer mestrado. Eu não sei se você fez mestrado, doutorado no período que você já era casada, né? Não sei. Então, assim, como é que é administrar tudo isso? Porque, de fato, são muitas demandas, né? Gente, primeiro que falar assim, como é que você dá conta de tudo, né? Não dou conta, nunca dei conta. Sempre Uhum. foi priorizando, sempre foi priorizando. Então, tinha épocas, por exemplo, do doutorado, que eu sabia que era mais tranquilo, pelo menos no meio, assim, quando você está fazendo pouca matéria e tal. Então, eu aproveitei esse tempo, por exemplo, para estudar, para provas, né, de concurso, enfim. Então, você tem que eu sempre analisava o tempo. Então, quando eu cheguei perto, por exemplo, de defender, eu sabia, eu tenho que escrever minha tese. Eu escrevi muita coisa, mas a parte, o tempo final ele é mais corrido.
Então, foi uma época, por exemplo, que nunca fiquei na minha vida, tá? Eu fiquei 3 meses sem fazer unha. Isso não é uma coisa que me abala. Eu mesma ia lá, tirava o que me incomodava e tudo bem. Uhum. Acho que é isso, a gente entender os tempos da nossa vida e que não é eterno, sabe? Que você não vai ficar estudando para concurso eternamente. Igual hoje eu entendo. Hoje, gente, assim, é muito difícil para mim conciliar tudo isso. Não é fácil. Eu conciliar, que eu e Débora começamos a empreender aqui no Enfermeiro Aprovado, conciliar o concurso e a maternidade. Como que hoje, eu, apesar de não dar conta de tudo, eu sempre tenho aquela sensação que vocês têm no estudo, de que está ficando uma coisa para amanhã. Mas eu sempre tento olhar para o que eu fiz, para o que foi feito e não para o que deixou de ser feito. Porque eu vou fazer, eu vou encaixar. E aí eu vou encaixando na rotina. E olha que como eu trabalho em esquema de plantão, o que que eu faço todo santo domingo, sábado ou domingo? Eu sento e monto a minha agenda da semana. Perfeito. Todo final de semana. É assim, quem é meu aluno de mentoria individual sabe que geralmente é no final de semana que a gente, e tanto eu como Débora, mandamos as mensagens dos alunos da individual marcando as reuniões, porque a gente fecha a agenda por semana. E assim eu consigo encaixar e acaba que eu consigo fazer muita coisa. Eu não gosto de fazer, eu faço às vezes uma agenda, uma previsão mensal, mas toda semana eu sento. Isso para mim é fundamental para dar conta de fazer muitas coisas. E aí eu coloco a prioridade. Quando, por exemplo, filho. Uma vez eu vi uma psicóloga falando que o filho é igual um potinho de amor, você não pode deixar ele desabastecido. Então, você vê que tem um dia que seu filho está mais carente, é aquele dia, ele é a prioridade. Outras coisas vão ficar para depois, porque aquele dia meu filho está precisando mais de mim. Mas não é todo dia. Ah, não, outro dia eu tenho demandas da mentoria para entregar, que são mais. Então, eu vou priorizar aquilo. Então, também tem aquela questão que eu acho que a gente tem que priorizar o macro da vida, mas no dia a dia, cada dia você tem que estabelecer as suas prioridades, porque as necessidades diárias são diferentes. Igual eu falei, um dia específico eu vou ter que dar mais tempo para os meus filhos, ficar mais com ele. Às vezes adoeceu, tenho que parar tudo por conta daquilo. Outros dias eu vou priorizar outras coisas. O dia que eu estou de plantão, eu tenho que priorizar aquele meu trabalho, ou o período que eu estou no trabalho, né? E eu acredito que isso é o mais, assim, importante. Eu tenho bastante rede de apoio. Meu marido tem épocas que, às vezes, ele trabalha com chefia, ele é coordenador lá na empresa que ele trabalha, então tem época que ele está mais estressado, ele acaba me ajudando menos, e eu tento entender. Acho bom? Não acho. Me sinto mais sobrecarregada? Me sinto. E Uhum. existem vários períodos também, gente, que eu, né, tive que ir ao psiquiatra, tomar medicação, porque faz parte, igual eu falei, é Sim, muita demanda. E, muito. e o que eu vejo, às vezes até alguns alunos que vêm conversar comigo, que eu vejo necessidade, tem alunos que eu já aconteceu de vir conversar comigo e falar assim, ó, você não vai continuar me estudando, porque assim, procura uma psicóloga, já encaminhei a gente para a Rita, mas tem muitos alunos que já fazem terapia, conversam com a sua psicóloga e a gente volta quando a sua psicóloga vai te liberar. Para Uhum. reconhecer os tempos e os limites também, sabe? É como se fosse você equilibrando os pratinhos e Uhum. e você pôr no chão algum pratinho antes que ele quebre, quando você vê que precisa ser colocado. Então Uhum. é assim que Uhum. eu consigo não conseguindo fazer tudo. E aí, assim, acho que ficou implícito também, né, na tua fala, a autocompaixão, né? Então, assim, tem dias que eu também preciso me acolher, tem dias que eu preciso, nossa, não deu para fazer tudo isso aqui, mas esse aspecto que você fala da agenda do domingo, ou seja lá o dia que a pessoa estabelece, é um aspecto extremamente importante. Tem pessoas que não entendem o valor da agenda e do planejamento dela, né? Eu gosto também de fazer listas todo final de Também semana ou de faço. repente, toda segunda, terça, sei lá. Consegui fazer segunda, mas ficou ainda umas para terça, vai ficando. E sempre que tem novas atividades, né, que eu preciso resolver naquela semana, eu vou anotando ali na minha lista do meu celular também.
e sabendo que nem sempre eu vou conseguir resolver todas, né? Mas tem algumas que são prioritárias e elas precisam estar ali. A nossa cabeça não dá conta sozinha, não dá conta, porque já tem estudos mostrando que o tanto de estímulos e de informações que a gente tem agora nunca houve. O nosso cérebro nunca foi bombardeado com tanta informação. Então, está havendo alterações dos processos cognitivos, inclusive mais esquecimento, né, mais problemas com memória, né, problemas com atenção. Por quê? Porque a gente está tendo muita informação para dar conta, né? E aí, assim, voltando para a questão do estilo parental, vou só aqui reforçar, isso é um estudo que foi feito. Então, o estilo mais democrático, que é o mais saudável, quando o pai exerce autoridade, mas ele também dá autonomia para os filhos, qual é o resultado disso dos filhos? Os filhos aprendem melhor a negociar e assumir compromisso. Esses pais encorajam a tomada de decisões e geram oportunidades para o desenvolvimento de aptidões, maior maturidade dos filhos, isso seja para os filhos adolescentes ou nós, os filhos, muitas vezes, desses pais que foram mais democráticos. Maior maturidade, assertividade, autonomia, conduta empreendedora, né, melhor e profissional, mais responsabilidade social, mais competência psicológica, melhor o centro autônomo de avaliação e definição de metas, maior independência e comportamento exploratório. Aí eu vou dar só um exemplo de quando o modelo parental é autoritário, ele é mais autoritário e o filho não tem tanta autonomia, às vezes mesmo adulto, né? O filho desenvolve pouca autonomia e dificuldades para tomadas de decisões. Filhos submissos e dependentes, com baixo empenho na conquista de objetivos. Pouca desenvoltura em sociedade, baixa autoestima. Então, quando os pais são mais autoritários, os filhos têm uma tendência a ter menor autoestima, né? Baixa autoestima. Alto índice de depressão, maior sucesso acadêmico, os que têm mais pais autoritários, mas com má adequação entre o indivíduo e a carreira escolhida. Isso é só um exemplo, né? Isso aqui é estudos baseados nos modelos parentais do desenvolvimento da carreira dos seus filhos. Então, tem algumas questões, nossa, que às vezes, por conta de modelos que a gente teve, a gente às vezes tem algumas sequelas e dificuldades, né, em lidar com alguns aspectos da nossa carreira. Por isso que às vezes precisa de um apoio, né, psicológico, ou muitas das vezes para dar conta, às vezes até medicar. Eu tenho clientes que, se não medicar, ele não tem um desenvolvimento bacana nos estudos. E aí é só medicar, né? Ajustar a medicação e, às vezes, estar aqui junto comigo na terapia, que a pessoa desenvolve, assim, incrivelmente, né? Então, a gente também tem que reconhecer as nossas limitações. Às vezes, a gente precisa, porque aconteceu muita coisa com a gente, né? Aconteceram muitas demandas e muitas vezes a gente não teve culpa, mas a gente foi sequelado de algum aspecto externo, né? Seja da vida familiar, uma experiência na sociedade, o que seja, né? Então, a gente tem que saber quando a gente não dá conta e quando a gente precisa de auxílio, seja pessoal, seja profissional, seja do vizinho, que às vezes é um parceiro e pode fazer uma troca ali. Nossa, você pode pegar meus filhos na escola, alguém que às vezes você confia. Então, a gente precisa de parceiros na vida. A gente sozinho, a gente não se desenvolve tão bem quanto em um bom grupo, né? Então, é uma ilusão achar que a gente dá conta de tudo sozinho, né? As pesquisas estão aí para dizer, né, que bons grupos são fatores protetivos para a longevidade, né, para o desenvolvimento psicológico, né? Por exemplo, eu que lido com muitos adolescentes, é nítido o desenvolvimento psicológico de um adolescente que convive com outros adolescentes, que não é isolado socialmente, e o que é isolado. É claro, assim, tem hora que eu digo assim, ó, você não precisa de terapia, não. Você precisa desenvolver boas amizades, bons relacionamentos sociais. Porque às vezes a necessidade é essa. Então, assim, depende muito da necessidade de cada um, né? E autocompreensão, né? E autoajuste para a gente também não se sabotar. Porque às vezes a gente também está querendo se sabotar. A gente tem ali um espaço, o filho dormiu, né? É o momento da agenda, é o momento de estudar. Por mais que eu esteja cansada, às vezes eu preciso me esforçar, ajustar aqui, né, minha alimentação, meu sono, para eu desenvolver melhor no estudo aqui, num período, às vezes, né, específico, vai ser um período que eu vou dormir talvez um pouquinho menos, que eu vou acordar mais cedo, né? Às vezes eu tenho muitos clientes
que às vezes trabalham, estudam, e muitas das vezes desenvolveram para poder render, acordar mais cedo, né? Desenvolver uma rotina bacana dos filhos de sono, para com esse sono ajustado do filho, conseguir acordar ali no horário antes e estudar mais. Então, são estratégias que a gente vai fazendo à medida que a vida da gente vai mudando, né? E autocompaixão o tempo inteiro. A gente não vai dar conta de tudo, tem listas que vai ficar para amanhã, né? Mas a gente precisa priorizar a nossa carreira, né? E aquilo que é importante para gente. Ah, não tem um parceiro que entende, então eu preciso entender. E eu vou dar um jeito para tentar, vou fazer parceria com a vizinha, vou com a minha irmã, com a avó, né? Vou estudar ali junto e, né? Estou olhando a criança, estou estudando. A gente vai tentar desenvolver habilidades quando a gente sabe que aquilo é prioridade para a gente. Agora, um problema nosso é que a gente, às vezes, solta mais rápido, às vezes, aquilo que é prioritário, sabe? É como se acontecem uns problemas, como se a gente se esquece mais rápido do que a maioria dos homens. Então, assim, a gente abre mão mais fácil, que eu quero dizer, né? A gente tende a se colocar para depois. Eu vou dar um exemplo de hoje. Hoje eu precisava fazer um exame importantíssimo. Esse exame está tão esperado, tão esperado, tão esperado. Eu fiz um monte de ajuste, coloquei um cliente para ali, para lá, para cá. No dia eu falei assim, eu acho que eu não vou conseguir fazer esse exame. Não vou desmarcar, não vou fazer. Eu estava colocando aquilo que era a maior prioridade do meu dia, porque é um exame que tem tempo e eu preciso, tem uma certa urgência com esse exame. Quase que eu coloco esse exame, sabe lá para quando. E era um exame que só poderia ser feito hoje, por causa do meu ciclo. Então, eu quase me vi colocando o exame para depois, porque eu tinha um monte de coisa para resolver. E aí eu me orgulhei de mim mesma, porque em meio aos malabarismos dos pratinhos de hoje, né, eu consegui atender, fazer o exame e voltar a atender e estou aqui com vocês. Ou seja, eu priorizei aquilo que era muito importante para mim, né, no aspecto de saúde, porque a gente que é profissional de saúde tende a cuidar mais dos outros do que de nós mesmos, né? Então, muitas das vezes a nossa saúde não está tão boa, né, quanto deveria por a gente, né, ser esse profissional que cuida da saúde do outro. Então, é um exercício diário, gente. E apoio, a gente precisa se apoiar, ninguém larga a mão de ninguém, né? Vocês têm duas mulheres maravilhosas que, né, são inspiração de mulheres, assim, que conseguem, né, tentam ali ajustar, são inspirações. Eu sempre falo que uma mulher que ela teve sucesso em alguma área, ela é um exemplo para nós. Assim, eu adoro estar com mulheres que, de alguma forma, conquistaram algo, né? Porque tem muita dificuldade para nós. Então, quando uma de nós cresce, alcança, ela é uma inspiração, ela inspira outras mulheres. Então, a gente também não pode esquecer que nós também inspiramos outras mulheres. Às vezes, é uma prima, é uma irmã, é uma sobrinha, né? Então, a gente também faz esse movimento, né, de inspirar outras mulheres e de mostrar que é possível, né, ser mulher, ser uma excelente mãe, ser uma excelente profissional, né, cuidar de si e saber equilibrar, dizer uns nãos bons, né? A gente precisa aprender a dizer uns nãos, né? Que mulher tem mais dificuldade. Não posso agora, é o momento da minha agenda, né? Você pode fazer isso por mim, depois a gente ajusta. Não posso, não vou, estou estudando. Muito obrigada pelo convite, mas eu não posso ir agora, eu estou priorizando nesse momento, né? Um aspecto importante da minha carreira. Eu lembro que quando eu passei na residência, eu fiz, só dando um exemplo aqui, eu tive que abrir mão de uma série de responsabilidades que eu tinha num lugar específico, que eu dediquei anos da minha vida. E foi tão difícil para mim quando eu fiz aquilo, assim. Falei, infelizmente, eu vou ter que abrir mão por um período até eu passar, né? Porque é o momento da minha carreira. E eu tive que entregar um monte de responsabilidades da qual eu fui, né, responsável por muito tempo. E foi um momento, eu não consegui estudar, fazer graduação, residência, ser esposa, não dava. Então, eu abri mão de algo que era muito importante para mim, que eu exercia um papel de liderança, né, de gestão, e entreguei, né? Porque não dava. Naquele momento, a prioridade era eu passar na residência. Então, é assim. Nesse momento, infelizmente, eu sinto muito,
mas eu não posso, né? Nesse momento eu estou priorizando algo que é muito importante para mim, para minha família, para os meus filhos, para minha saúde mental, porque segurança financeira ajuda na saúde mental, né? Uma licença maternidade de um concurso, por exemplo, é maravilhosa, né? Muitas das vezes o salário, os benefícios. Então, quando eu faço isso, eu estou escolhendo saúde mental. Qual é o problema nisso? Não é? Sim. Não, Qual é o e por isso problema nisso? tem que se acolher nesse momento, e eu acho que assim, você falou muito do que eu vejo, assim, conversando com as meninas, é saber gerenciar os nãos, falar não posso, deixar outras coisas para depois. Eu acho que pode ficar até de sugestão para as meninas, vocês colocarem as demandas de vocês e colocarem de 0 a 10 as prioridades dessas demandas no papel. Perfeito. Coloca no papel e visualiza lá, prioridade por prioridade do meu dia a dia. Então, vamos supor o dia de amanhã, né? Eu tenho, né, trabalho, filho, vai colocando todas as suas prioridades. Pensa numa prioridade macro da sua vida e o micro. Por exemplo, foi um exemplo bobo que eu dei, mas eu fiquei, 3 meses sem fazer unha. Aí alguns, né, podem falar assim, nossa, mas você não se autocuidou. Eu falei assim, não, eu estava cuidando de mim, eu precisava terminar a minha tese, né? Claro, Precisava terminar a minha tese e a minha prioridade naquele momento não era ir no salão, não era arrumar meu cabelo, não era fazer nada. Minha perfeito. prioridade era terminar a minha tese e manter o que não dava para tirar da minha vida. Então, são coisas pequenas, assim, né? Tem a questão da socialização. Então, vai ter um momento que a prioridade para você vai ser sair, né? Vai ser sair com os amigos. Vai ter momento que você vai pensando, "Ah, hoje eu preciso tirar um tempo para mim, hoje eu preciso ir lá numa pizzaria, preciso sair num show, porque eu preciso desse momento para mim. Uhum, O problema é justamente o desequilíbrio em tudo, a pessoa achar que sempre precisa ter momentos, esses momentos para si, esquece que o estudo é esse momento para si também, né? E é para uhum, você também. Menina, uhum. alguém quer falar alguma coisa? Laís, Sim? tá me Wisiane, ouvindo? estou sim. Então, a respeito do que você acabou de falar agora sobre os nãos, né? Que a gente precisa, às vezes, falar para os nossos amigos e até que ponto eles aceitam isso também, porque, às vezes, a gente acaba se tornando uma pessoa chata, porque você não vai, você não pode. E aí, esses dias, um amigo meu, ele viu uns posts meu na geladeira aqui em casa, e aí ele me chamou que, tipo, isso já tá ficando loucura, já é loucura. Porque eu tô com minha casa cheia de de post-it. Aí ele disse, isso aqui já virou loucura. E aí, no domingo, eu fui fazer a prova que eu te falei e o resultado veio positivo para mim. Então, assim, a gente não se deixar levar pelo que as pessoas acham da gente, mas pelo propósito. Porque se a gente está debaixo de um propósito, se a gente tem um sonho para realizar, a gente precisa entender que a gente tem esse foco, que a gente não precisa estar explicando para as pessoas também que a gente está estudando, que a gente está, de certa forma, engajada no nosso projeto. Então, eu tomei isso para mim como é que eu posso dizer? Como uma lição. Eu não vou deixar as pessoas sabotar o meu sonho, mesmo que achando que eu sou louca nesse momento. Mas eu tenho isso comigo. É melhor ser louca agora, mas futuramente ser uma concursada. Então, para eu ser uma concursada, eu vou ter que dizer não. Agora, por exemplo, aqui no Nordeste, é o São João, é muitas festas. E no meu interior, na Bahia, tem muita festa. Eu não fui, eu abdiquei. Eu, não, não vou, não vou. E eu estou feliz por isso e estou em paz, sabe? Então é sobre isso também, a gente saber dizer não e ter a paz no coração desse não também. Não ficar se culpando porque você não foi porque as pessoas te chamaram. É o seu momento e vai passar, e futuramente outras oportunidades virão. Então é sobre isso que eu queria pontuar. Muito bem Perfeito. pontuado, muito bem pontuado. E olha só, como que é a questão de planejamento? Vamos supor que você fosse uma pessoa assim que ama São João, que é a festa da sua vida. O que que eu faria nesse lugar? Tá, eu vou em uma no mês. Entende? Essa questão de gestão, assim, de você se Uhum. respeitar o que ama. Então, assim, só aproveitar o exemplo que você deu. Perfeito. E assim, achei interessante, né, essa questão do amigo, né? Às vezes é um amigo muito importante e que, de repente, a opinião dele é importante, mas a gente também tem que ter cuidado
assim, quem a gente escuta em que área? Porque, assim, vamos pensar que esse amigo, ele não é alguém da área do concurso, ele não é alguém que inspira nesse aspecto, porque tem pessoas que são autoridades de pensamentos, de ideias, né? Que são pessoas que nos inspiram, sei lá, às vezes um mentor, um professor, ou um amigo que tem ali uma, né? Então, às vezes, a fala dessa pessoa tem ali algo a contribuir, né? Às vezes é um carinho, é a opinião dela, mas assim, até que ponto a gente precisa da validação, né? Do outro. Ah, tá, ele tá dizendo que eu sou louco. E eu, o que é que eu acho? Isso é loucura? Isso me ajuda? Isso é bom? Ou de repente eu tô demais, né? É a gente também que precisa se ouvir. Ou de repente, se há uma dúvida, eu vou ouvir minha mentora, né? Eu vou ouvir alguém que é referência para mim. Eu tô com dúvida se eu tô demais, se tá exagerado, né? Ou se eu não consigo ter essa resposta comigo mesma aqui, com o meu julgamento. Não, isso não é loucura. Isso aqui é importante, eu estou tendo resultados, eu estou tendo avanços, né? Mas às vezes há dúvidas, às vezes as pessoas ficam em dúvida. Será que meu amigo falou, né? E é mesmo, é verdade, né? Então, ter cuidado também a quem a gente está ouvindo, né? Porque as pessoas a quem a gente ouve, ela precisa ser autoridade no assunto, né? Infelizmente, a gente tem hoje um monte de gente na internet se dizendo autoridade de um monte de assunto que a gente não sabe, às vezes, se ele de fato é uma autoridade naquela área, né? Então, a gente precisa também ter muito cuidado com quem a gente escuta, né? Ah, é um amigo, ele só quer meu bem, ele gosta de... Né? Vou ouvir e tal, mas não vai mudar minha rotina aqui, né? Eu achei assim muito interessante, né? Assim, falou tal, mas eu fiz meu autoajuste aqui, para mim tá seguindo muito bem, tive um bom resultado, né? Fez o ajuste aí, de repente deu para segurar essa festa. Eu sei como é que é a festa junina, né? Festa junina no Nordeste é fogueira, é fogos, é barulho, né? É sanfona. Eu sei como é que é isso. Às vezes a gente até foge, mas elas estão ali, né, próximo. Mas você conseguiu fazer seu ajuste, é um momento, né? E achei perfeito também a Laís dando esse exemplo. Se a festa junina é muito importante para mim, a festa da minha vida, vamos fazer um autoajuste aqui, vamos fazer um gerenciamento. Vou escolher uma delas, né? Eu vou dar um jeito aqui, porque de repente vai fazer bem para mim, eu vou me divertir, vai ser bom, eu vou, né, me recarregar. Então, cada um vai fazendo o seu autoajuste, sua autorregulação, né, de acordo com as necessidades e prioridades de cada um, né? Exatamente. Gente, mais alguém quer perguntar algo, trocar uma ideia? Perguntas. Tá? Ô, Laís, Sim, Rita, quando eu tiro esse tempo para mim, né, são pouquíssimas vezes, eu fico com pensamento de culpa. Depois, em vez de me sentir alegre, né, eu fico com pensamento de culpa, que eu não deveria ter perdido esse tempo. Quando Porque você já são 8 anos na batalha de estudo, né, e só bater na trave. Então, eu sinto que o tempo está passando e eu não estou chegando onde eu quero. Então, todo o tempo, assim, que eu tenho, eu estou tentando estudar, estou vendo alguma coisa. E o tempo que eu não estou fazendo isso, que eu estou em outras coisas que eu preciso fazer, principalmente me socializar, eu fico com esse sentimento de culpa. você quer falar, e já que ela falou, eu posso também falar, assim, pode. de acordo com que você conhece ela, baseado na rotina, você já tem uma percepção? Não, pode falar primeiro. Uhum. Olha, assim, não é simples essa resposta, né? Porque a gente precisa entender como que é a tua rotina, como que, né? Se de fato, assim, você falou, são 8 anos, cada história tem as suas peculiaridades, né? De repente, você tem muitas demandas, né? Não sei exatamente como você estudou durante os outros períodos, né? Como que foi estruturado. Agora, esse sentimento de culpa, eu convido você a refletir se ele acontece só nessa área. Tipo assim, é só quando eu me escolho algo para mim em relação a esse investimento na minha carreira, ou também esse sentimento de culpa existe em outros momentos, sei lá, quando eu compro alguma coisa para mim, quando eu vou decidir algo por mim, né? Eu acho que é algo para se pensar também. Porque se esse sentimento de culpa, ele, né, ele amplia em outros aspectos,
Aí a gente precisaria entender o que está no entorno disso, né? Para te auxiliar melhor. Mas o que eu posso dizer é que a maioria de nós, mulheres, nós temos muito sentimento de culpa. A gente tem uma dificuldade. Eu falo por mim mesma. Eu tive que treinar durante muito tempo a me escolher, porque era sempre com muito pesar, né? Isso pode falar também das nossas histórias. Isso às vezes pode falar de uma questão familiar, né? De como que a gente aprendeu a se priorizar. Mas tem muitos aspectos em torno, né? Assim, para a gente entender, talvez esse aspecto do 8 anos, né, estudando, talvez a Laís, junto com a Débora, elas vão te auxiliar melhor para falar tecnicamente a respeito disso. Mas do sentimento de culpa, se esse sentimento ele se amplia em outros aspectos, né, às vezes a gente faz uma misturada tão grande que a gente não consegue nem investir aqui nem ali. Porque a gente está tão dividido que eu nem consigo, às vezes, estou dando um exemplo, não estou dizendo que é o seu caso, mas às vezes a gente está tão misturado que se eu estudo eu sinto culpa, se eu faço isso, eu sinto culpa. Se eu não estou dando atenção. Então, assim, a culpa, ela está muito presente em nós, mulheres, né? A Então, sensação que eu tenho é que eu não estou conseguindo concluir tudo. Produzir. Para tudo, né? Fica sempre, eu deveria ter feito isso, mas se eu fizesse isso, eu não ia fazer aquilo outro. Então, parece que eu estou sempre deficiente em tudo, no cuidado de casa, cuidado da filha, no uhum, trabalho e uhum, principalmente no estudo. O dia uhum, que tem que fazer alguma coisa assim, não, vamos sair, vamos, que é raro, que eu já falei que eu nem me socializo mais porque as pessoas nem me procuram mais porque eu sempre falo não. Mas uhum, quando há assim, a oportunidade de ir, não, você vai, você precisa disso. Eu vou numa boa. Quando eu uhum, volto para casa, eu fico pensando, né? Perdi meu tempo naquilo. uhum, Apesar de gostar de ter vivido aqueles momentos ali, eu fico pensando, né? Poderia ter investido em estudar, ou poderia ter investido em ficar um pouco tempo mais com a minha filha, mesmo sem fazer nada, só ficar do lado dela. uhum. Eu estou me De fato, sentindo muito culpada e aham, não sei 100% em alguma coisa. aham. Então, a sua fala, ela traz um pouco disso, né, dessa ampliação desse sentimento em várias áreas. É claro que é difícil mesmo, tem pessoas que têm demandas muito grandes, então, assim, vamos pensar que você tem muitas responsabilidades e é difícil muitas vezes escolher, né? A gente sempre vai ficar faltoso em algo. Agora, se a gente, além de todas essas demandas que a gente tem, que não são, por exemplo, eu adoro ler, eu fico sempre assim, nossa, eu queria tanto ter lido ali, queria tanto ter terminado, queria tanto. Eu estou sempre com a sensação de falta dos livros, por exemplo, mesmo livros que eu estou lendo, mas não dá, porque eu tenho muita coisa na fila, porque às vezes não vai dar para ler os livros que eu quero, por exemplo. Estou dando só um exemplo. Então, a gente precisa também aprender a lidar com esse sentimento de frustração, né? Que a gente não vai dar conta de tudo. Agora, é claro que existe orientações mais técnicas de estruturar melhor a rotina, né? Ou de ver, de repente, outros aspectos que a gente não consegue ver e te auxiliar agora. Mas se esse sentimento, como você falou, eu estou sempre me sentindo culpada, né? Que eu talvez não estou dando o suficiente, talvez é aceitar a sua insuficiência. Porque nós somos insuficientes mesmo, né? Nós somos faltosos, nós temos faltas, né? Então, assim, mas eu posso dar um melhor aqui. A prioridade é minha filha, de repente, minha filha precisa de uma atenção. Filha, vamos estudar com a mamãe, né? Vamos estudar. Ó, eu tô aqui presente, você assiste seu filme, a mamãe tá aqui. Isso aqui é bom para nós mulheres, quando a gente estuda, quando a gente vai em busca dos nossos sonhos. Então, é uma forma de você lidar com essas demandas. A presença da sua filha, tô dando só um exemplo e estudar, de repente comprar um livrinho para a filha. Não sei a idade da sua filha, não tô, né? Tô aqui jogando aqui ideias. Vamos, filha, escolher um livro juntas. Olha, o poder da leitura, filha, é tão importante. O conhecimento. Vamos estudar, vamos brincar de estudar. Você é uma criança, né? Vamos brincar de estudar, vamos brincar de ler. Você é Ela uma tem adolescente, 12 anos. tem 12 anos, a dificuldade desse menino ler, né? Eu Pois sei que é é. difícil. Mas a gente precisa também estabelecer, eles vendo a gente fazendo, você fazendo, né? Ó, combinado agora é ler, vamos tentar tirar um pouco essas telas, porque esses meninos estão demais nas telas, é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, né? Tem tempo para tela, adolescente também, né? De 12 anos, de 13, 14, 15 até 16.
E a gente precisa entender também o sentido da coisa. Vamos juntos estudar. Mamãe está aqui. Vamos fazer vamos dar uma pausa a tal hora e a gente faz um lanche bem gostoso? É a nosso momento da gente se encontrar, da gente conversar, da gente, sei lá, não sei, estou dando exemplos, tá? Mas é uma forma de você estar fazendo algo que é importante para você, mas em presença, né? Vamos. É a hora da nossa pausa que é importante a pausa, né? O cérebro não dá conta de estresse crônico, a gente precisa ter algumas pausas importantes. Então, uma pausa relaxante, vamos comer, vamos fazer um lanche, vamos não sei o quê, né? Vamos conversar um pouco. É uma tentativa até que você alcance o seu objetivo. Mas você fazendo isso, você é uma inspiração para sua filha, pode ter certeza. A mulher que cuida da família, que cuida dela, que cuida da profissão dela, ela é uma grande inspiração, né? Então, pode ter certeza que isso é um grande exemplo para sua filha, né? Tentar dar conta de tanta coisa, né? E ainda priorizar os estudos. E outra, vai ser melhor para ela, né? Então, assim, a mãe dela que vai conquistar o objetivo dela, isso vai ser uma alegria para os filhos. Eu vi agora um dia desse um vídeo de uma mãe esperando o resultado de uma prova de magistratura. Não sei se vocês viram, Vi. do lado dos filhos, né? Que vibração daqueles meninos, né? E aí, assim, é isso, todo mundo vai vibrar junto, é para nós, filha. Isso aqui é para a gente melhorar tudo que a gente, né, deseja, e a gente tem direito de sonhar, a gente tem direito de desejar o melhor, de viver o melhor mesmo, né? Então, talvez a forma como a gente vai lidando com a coisa, tirar um pouco do peso e pensar nos benefícios de tudo isso, né? Eu penso, talvez, uma das possibilidades ser por aí. Mas se de repente você quiser eu me disponibilizo, Glauce, sim? Glauce. Uhum. Me disponibilizo se você quiser ter uma conversa pessoal, né? Falar um pouco sobre essa culpa, para a gente fazer aí uma escuta, para ampliar um pouco possibilidades. Se você quiser, as meninas passam meu contato. Não é terapia, é um momento ali para escuta de mulher para mulher, para a gente pensar em possibilidades, tá bom? Tá bom, obrigada. Imagina. E Glauce, quanto aos 8 anos, acho que eu não lembro de você ter comentado isso. Eu lembro de você ter comentado que estudava há algum tempo, não exatamente o tempo. Tem uma série de fatores, né? Como esses fatores da questão dos acontecimentos da sua vida durante esses 8 anos, como você estudou durante esses 8 anos. Mas eu acredito que, a partir do momento que você identificar durante os 8 anos quais foram, parar e refletir quais foram os erros cometidos, ou às vezes nem foram erros, foram situações que aquele lá era o seu melhor naquele momento e tem que você precisa estar bem com aquilo. E eu acho que tem muito a ver com tudo isso nesse momento também, você entender que você está dando o seu melhor onde você pode, dar o seu melhor para sua filha, o seu melhor. E às vezes eu me sinto culpada, e às vezes quando eu me sinto culpada, eu paro assim e penso, tá, dentro de tudo que eu tô fazendo, né? Eu realmente estou dando o meu melhor nesse sentido, dentro das minhas possibilidades, das minhas limitações. Vamos dizer que eu me senti culpada hoje em relação aos meus filhos. Tá, então eu vou tentar compensar isso, às vezes no dia seguinte, com uma atividade prazerosa, como a Rita falou com eles, né? Então, vou tentar compensar isso, porque vou tirar um sábado, uma tarde do sábado para ir, sei lá, tomar um sorvete com a sua filha, passar um tempo com ela. É esse manejo dos pratinhos mesmo. E você manejar isso é o equilíbrio que vai te ajudar a tirar a culpa. Mas não é um equilíbrio no sentido de que está tudo igual o tempo todo, mas no sentido de que, não, hoje eu estou dando mais para os estudos, hoje eu vou dar um pouco mais para minha filha, hoje a minha casa precisa mais de mim. E lembrar sempre, né, que eu vou bater sempre na tecla com vocês, feito é melhor que perfeito. Então, hoje eu estudo 2 horas, amanhã eu consigo estudar 3, 4, e assim você vai juntando. O importante é não parar, sempre dar o seu pouco. Igual eu falo, gente, teve um dia que vocês não conseguiram estudar nada, 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 revisa. Aí tem outros que falam assim para mim, nossa, eu não tô com cabeça nem para revisar. Vai lá e resolve 10 exercícios, marca lá, pede lá no gramo, muito fácil, tem como você pedir muito fácil, fácil, difícil, marca no muito fácil.
mas faça algo, porque aquilo também vai te deixar bem. Você saber se não, eu consegui fazer alguma coisa, do zero não passou. Então, são esses manejos, e entender isso, que equilibrar é muito, lembra da equidade do SUS? Lá no SUS, que nos ensina a equidade, dar mais para quem tem menos. É mais ou menos isso. Você vai despender suas energias para aquele que está necessitando mais de você naquele momento, né? Então, ser equilibrado na vida é isso, você dar mais de si para o que é mais prioritário naquele momento, naquele minuto, naquela hora. E as prioridades, elas mudam, não só no macro, mas a cada hora, a cada minuto. Pode acontecer, por exemplo, eu estar aqui agora e acontecer uma coisa lá fora e minha prioridade mudar e amanhã eu tenho que trocar minha agenda toda. As prioridades mudam e a gente tem que entender que a vida é assim. Isso vai ajudando a gente ficar bem consigo mesmo, Sim, né? perfeito. É isso, é tão bom, né? A gente conversar, a gente se ouvir. Cada um, eu não estou aqui para ensinar, né? Eu estou aqui para trocar. Então, quando eu escuto a Glaucia, eu escuto a Laís, eu escuto, né, outra experiência, quanto a gente se fortalece, né? Porque cada experiência ela é singular, ela é única, ela tem seus próprios desafios. Não tem como usar a minha fórmula, né? Nem a fórmula da Laís. A gente pode ter algumas inspirações, né? Mas a gente tem que pensar na história de cada um. Por isso que muitas das vezes o acompanhamento é individual, né? Tem o acompanhamento em grupo e tem a necessidade, muitas vezes, do acompanhamento individual de ajustar a rotina e as necessidades de cada um, né? E esse cuidado que a gente precisa ter com a rede social, tudo dificulta, que é esse mal da comparação, né? A gente começa ali a olhar a vida do outro e começa a imaginar que ele fez mais. Às vezes, talvez em algo ele possa ter sido melhor, mas tem questões que são muito peculiares nossa. Então, assim, diz respeito da nossa história, das nossas dificuldades, das nossas limitações. Por exemplo, às vezes tem pessoas que contam a história que ela foi a primeira pessoa, de repente, a ter um curso superior na família, né? Que foi Então, assim, aquilo tem uma importância muito diferente de uma família, de repente, que todo mundo, né, tem um curso superior, que as pessoas têm. Então, depende da história de cada. A gente precisa celebrar as nossas pequenas conquistas, né? Dentro da minha história, da minha realidade, dos meus exemplos, né? Quanto que eu estou avançando? Quanto que eu fiz um pouco melhor? Ou quanto de repente eu estou me sabotando, né? Ô, Rita, é isso que você acabou de falar agora. Realmente é verdade, porque a gente vê, né? A gente, nos momentos, né, que a gente está, às vezes, sem fazer nada, a gente abre o Instagram, aí tem essas coisas, tipo assim, porque tem certas coisas que não nos motiva, entende? Então, o que é que eu passei a fazer? Eu evito de abrir o Instagram, Uhum, sabe? Porque você vai ficando. Porque vem, né, aquelas falas, aqueles pensamentos uhum, daquelas pessoas e tudo, você vai acaba se frustrando também com certas uhum, coisas, uhum. sabe? Então, eu Sim. estou evitando muito de abrir o Uhum. Instagram, porque me ajudou também bastante. Que bom! Tem muitas pessoas fazendo isso, assim. É claro que tem algumas pessoas que conseguem administrar, tem umas que vai tirando ali uns perfis que não contribuem, que é ansiogênico, que não ajuda, né? E se por acaso também estou diminuindo o tempo de tela, de ver, de comparar, né? Eu já prestei atenção. Uma vez eu estava assim, normal, de repente eu estava, nem sei o que é que eu vi, que é tanta coisa que a gente viu, que alguma coisa mexeu em mim, que eu disse, nem sei o que foi que eu vi, que algo aqui, né, mudou as minhas emoções. Sei lá, me deu um pouco de Uhum, ansiedade, não sei. A gente às vezes nem sabe de onde vem, porque a ansiedade é muito complexa, né, uma emoção complexa. A gente viu tanta coisa. Então, se fez bem para você essa gestão, né, do tempo ou de diminuir ou de tirar, e está fazendo bem, que bom. Tem vários estudos mostrando que com a entrada, por exemplo, da rede social em alguns lugares, né, foi feita uma comparação, por exemplo, com as meninas, que não se notificava transtornos alimentares tanto depois que entrou a rede social em uma comunidade. Então, a comparação, inclusive, para nós mulheres, muitas das vezes é mais danosa, né? A gente é. se crucifica mais, né? se penaliza mais. E Então, se... acaba gerando uma ansiedade muito grande, aquela ansiedade de aprovação, sabe? Uhum,
Claro, eu quero ser aprovada no concurso, mas essa necessidade de aprovação também vai me atrapalhar, porque isso vai me gerar uma ansiedade maior, né? Então, assim, se eu já estou, né? Às vezes, ô Rita, eu não vou mentir para você, não. Eu tenho lá a horas de estudo, 4 horas. Às vezes não dá tempo, sabe? Não é que não dá tempo, às vezes aconteceu alguma coisa e tal e tudo. Sim, Mas se eu estudar 2 horas, eu já fico feliz. Tipo assim, sim. eu não deixei de cumprir a minha meta, né? Esse Uhum. tempo reduziu, mas eu consegui ver alguma coisa, Que sabe? bom. Eu tô assim porque, assim, isso tá me ajudando muito. Sim, sim, sim. Né, a Laís vai poder falar melhor sobre essa questão mais específica, mas a gente precisa reconhecer também o nosso dia, né? A nossa realidade do nosso dia, as demandas que vieram. Se a gente pode, o que que eu faço às vezes também, quando eu cumpria o meu cronograma, eu fazia assim, uma das minhas estratégias, né? Quando eu não conseguia cumprir, se desse para eu reajustar na semana, um exemplo, eu estudo 4 horas dia, um exemplo, tá? Tô dando só um exemplo. E hoje eu estudei 2, então essas 2 eu vou tentando colocar tipo 4 horas e meia amanhã. Se não der também assim, eu vou reajustando. A ideia é que a gente vai reajustar a vida inteira, né? Isso Entendendo é verdade. a A gente vida, está sempre reajustando. a gente vai reajustar a vida inteira. Então, assim, o importante é a gente se compreender, entender que a gente também tem várias necessidades e demandas, né? E tentar usar estratégias, porque se entra em meio a tanta demanda para estudar, tanto conteúdo, entra a culpa, entra a ansiedade, né? Entra ali um pensamento rígido, né? Porque tem que ser assim, porque tem que ser. A gente, ao invés de a gente ter estratégias, a gente está acabando com o que a gente tem, né? Uhum. Então, o fator emocional ele tem que nos ajudar. Peraí, hoje foi um dia mais difícil mesmo, mas eu sei que não foi, né? Eu me enganando aqui, foi um dia realmente, e eu vou tentar ajustar. E essa tranquilidade contribui para a aprendizagem, Isso. Uhum. não é? Verdade. Porque se eu vou estudar com um monte de culpa, com um monte de pensamento, como é que eu estudo? Cadê a energia para o meu estudo, né? Se eu estou Não, e aqui esse momento que você, que seja 50 minutos, mas se você estiver estudando uma determinada matéria com esse sentimento de culpa, você não vai absorver nada daquilo que você estudou. Acaba, tipo assim, atrapalhando realmente. Então, tem certas coisas que eu acho que a gente, tipo assim, não pode ficar pensando muito, porque tem certos pensamentos que nos atrapalham. É verdade. Uhum. É autossabotagem. Com certeza. E se a gente mudasse, né? Pensasse assim, nossa, eu fiz tanta coisa hoje, fui tão maravilhosa hoje, cuidei da. Quem tem filho, né? Cuidei do meu. Eu hoje estava me adorando, assim, eu estava assim, gente, quanta coisa que eu fiz hoje. A gente tem que ser nossa amiga, por favor. Com Meu Deus, ó, eu fiz exercício tal hora que eu não faço. Nossa, eu fui dizer aonde, eu fui dizer aonde, eu fui. Que maravilha! Né? Que maravilhosa eu fui. Mas a gente o quê? A gente fez um bocado de coisa, a gente tá ali estudando, precisando da nossa atenção, da nossa concentração, e a gente tá se machucando, né? Tá se lesionando. Então, nossa, que maravilha! Eu sou uma mulher maravilhosa, eu fiz tanta coisa, eu ainda tô aqui estudando com toda a concentração do mundo, né? Então, assim, que maravilhosa que eu sou. E isso, gente, autoestima. Autoestima e autoestima. facilita na ansiedade, facilita na aprendizagem, facilita na leveza de lidar com as demandas da vida. Não coloca tudo no concurso, né? Uma das coisas que eu também falo. Se você trabalha, né? Se você tem. Peraí, eu estou trabalhando também, eu sei lá, estou estudando, estou cuidando do meu filho, estou fazendo uma coisa maravilhosa, estou plantando na educação do meu filho. Então, assim, o concurso é uma área muito importante da tua vida, mas não é tudo, né? Aproveita o café da manhã, aproveita. Que maravilha, eu poder estudar, poder cuidar do meu filho, poder, né? Quantas pessoas não têm essa oportunidade? Infelizmente, tem muitas mulheres que não vão ter essa oportunidade, muitas pessoas, né? Então, que maravilha ter essa oportunidade. A gente geralmente tende a focar mais no negativo. Isso é do ser humano. Só que a gente tem Então, que voltar, pegar o cérebro, então, né? Rita, eu assim, depois, né, dessa que eu conheci a Laís e a Débora, essa mentoria, que eu já estou vendo isso desde o ano passado, esse ano eu resolvi, assim, tem me ajudado muito mesmo. Isso me tornou, tipo assim, fez com que eu tivesse disciplina, pelo menos 2 horas
por dia, inclusive no meu horário de almoço. Porque eu trabalho em estratégia de saúde da família, a Glaucia trabalhou na mesma unidade que a minha, que eu trabalho, né? Então, o que que acontece? Eu falei com a Glaucia hoje, Glaucia, aquelas minhas estavam na falação, e mesmo assim eu estava lá com meu fone de ouvido, entendeu? Assistindo uma aula, sabe? Eu falei assim, pode falar, gente, mas que eu vou continuar assistindo minha aula, eu vou. E assim foi, entendeu? Ou Perfeito. seja, foco, ajuste, né? Isso é muito Maravilhoso. bom. Com essa mentoria aí, parece que tem sempre alguém lá. Então, você está devendo alguma coisa para a Laís e para a Débora, você tem que cumprir alguma coisa. E está sendo muito bom, sabe? É que nem ela falou, alguma coisa, pelo menos, né, que seja feito. Não precisa ser perfeito, mas que seja feito. E tá dando vontade mesmo de estar estudando, de ter que estar cumprindo aquilo ali, né? Sim, Porque sim. vem mensagem pra gente. Vem mensagem. O dia que a gente não consegue de jeito nenhum, vem mensagem. Estou Inclusive, decepcionado. aí eu e a Glaucia conversando, eu até mandei mensagem para ela, aí está uma amiga minha querendo entrar na mentoria e tudo. Aí a gente conversou naquela semana, né, Glaucia? Aí eu falei assim, Glaucia, ó, eu tô com a Laís e com a Débora, mas como é que é, tal e tudo? Falei assim, é assim, assim. Ah, acabou, resolveu também, entendeu? Entrar também, participar da mentoria e tal e tudo. E tipo assim, uma é o que você falou no início. Uma vai ajudando a outra, sozinha a gente não consegue, né? Igual, não é todos os dias que dá para mim estar aqui na casa dela. Mas sempre quando eu tenho a oportunidade, eu venho, entendeu? Tá sendo Maravilha. muito bom. Que E a gente vai maravilha. trocando mensagem também. Você conseguiu? Você tá com dificuldade hoje. É E a tão gente bom a vai gente ser vista, né? É tão bom a É. gente ser cuidada. Às vezes uma mensagem de tô te vendo, né? Você tá devendo, é um cuidado, eu tô junto com você, né? E é muito mais importante mesmo. Porque, assim, vamos dar só um exemplo das profissionais nutricionistas. Às vezes, dá o plano e você sabe, né? O que é que você tem que fazer, o que você tem que comer e tal. Mas é importante, é diferente alguém que está te acompanhando, né? Os resultados geralmente vêm, né? Quando você está sendo vista por um profissional. E entre vocês, né? E um profissional que também está ali auxiliando vocês, né? Que tem autoridade para isso. Então, de fato, não vamos nos isolar, né? É mais importante o coletivo, né? Um bom coletivo, não é qualquer coletivo, né? E saber as nossas limitações, né? Como alguém colocou aqui, disciplina é tudo, ter a nossa agenda, ter as nossas organizações, né? Mas contar com o apoio da amiga, né? Do profissional que nos inspira, que nos ajuda, que já viu um caminho ali na frente da gente, pode nos auxiliar, né? E traçar novos projetos, novos planos. Não deu aqui, vamos tentar ali, vamos reajustar, reajusta a rota, né? E vamos tentando, atualizando, porque a vida é movimento, né? A vida muda o tempo inteiro. Então é isso, assim, achei muito legal, tá? Vocês duas meninas estarem juntinhas aí na mesma câmera também, né? Tá aqui colaborando também. E isso, assim, é muito rico, né? A junção de vocês duas estando juntas, né? Contribuindo. Ah, tô indo lá na casa, você falou assim que tá mais isolada, mas olha aí que companhia maravilhosa que você tá tendo agora, né? Então, assim, uma companhia que está no mesmo propósito, está no mesmo projeto, que entende as limitações, as privações, né? Então, tem momentos, uma coisa importante, agora você falou de estar isolada, a outra pessoa falou também, que chamou, que estava, né, achando que estava louca com os post-it. Tem momentos da nossa vida que a gente precisa atualizar a lista de amigos. Não é que a gente vai descartar amigo nenhum, não entendam isso. Mas tem momentos que a gente precisa reorganizar a lista. Porque tem certos amigos que não estão na mesma vibe, vamos dizer assim, né? Então, as vibrações, elas estão conectadas, né? Para você poder ter um resultado. Não adianta, tipo assim, claro, eu tenho outras amizades, mas outras amizades que eu tenho não tá na mesma vibe que a minha. Entendeu? Então, não tem jeito. Chega um certo momento na vida que a gente precisa selecionar. Sim. Né? Baseado em necessidades e projetos, tem hora que a gente vai subindo. Sabe aquela listinha? Não sei se vocês fazem quando vocês eram criança.
Quem é o amigo número 1, número 2, número 3? Eu passei por isso. Os amigos odiavam, né? Porque queriam estar sempre no primeiro lugar. Mas tem hora que a gente precisa readequar a lista, né? Nesse momento, minha prioridade é ficar mais tempo com essa amiga, porque a gente está alinhada aos propósitos, a gente anda tão ocupado, então a nossa companhia uma da outra ajuda muito, cresce, né? Ajuda, facilita. E nesse momento, às vezes, a gente vai deixar um pouco de stand-by algumas amizades, né? Depois a gente vai ajustando, são momentos, são ciclos da vida, né? São ciclos. É verdade. Gente, mais alguém tem alguma colocação? Larissa, Elaine? Gente, então, quero agradecer a Rita por ter aceitado o convite mais uma vez, estar conosco nessa troca tão rica. Gente, eu amo, amo, amo essas sessões que a gente faz aqui de imersão com a Rita. Cada uma, se vocês assistirem, né? Acho que vocês já assistiram algumas das gravações anteriores, é diferente. Cada uma é diferente da outra, porque é essa discussão. São pessoas diferentes, vivências diferentes, e que a gente vai se identificando. É uma troca muito rica. Então, eu queria agradecer a vocês que participaram, trocaram, vocês possam, assim, né, levar no coração tudo que a gente conversou nesse processo e lembrar que eu deixei a tarefinha, né, já que eu vou cobrar, fazer a listinha de prioridades. Fazer a tarefa de hoje é você fazer a sua lista de prioridades, né? Lembrando que não é que a prioridade vai ser o estudo vai ser o número 1, né? Porque a gente tem filhos, a gente tem marido, a gente tem família, e família tem que estar realmente em primeiro lugar, né? Mas desde tudo que você faz na vida, faça suas listas de prioridades e vai segurando os pratinhos, trocando os pratinhos, põe um no chão, pega outro. Lembrando que é isso. Eu amei essa frase. Eu vou levar a vida é um reajuste constante, né? Vou levar É essa verdade, frase comigo de hoje. a vida é um... Cada sessão eu fico com uma frase guardada dentro de mim. Essa é a de hoje. Que bom. Eu falo que assim, eu pego carona na minha profissão, né? Eu aprendo o tempo inteiro, assim. Hoje eu estava aqui com várias pessoas de várias idades e o tempo inteiro eu tô ali contribuindo, mas eu tô aprendendo. E eu falo que o encontro ele é rico, ele é potente, né? Porque ele traz consigo as trocas de vivências que cada uma de vocês tem, né? Que é uma potência com a minha, né? Com a de todos. E, né, assim, são frases que a gente vai aqui, às vezes a gente não estruturou ela, né? Elas vão saindo aqui com as nossas trocas, com o que eu recebo, com o que eu dou, né? O que eu falo traz aí uma reflexão para vocês, e vocês trazem algo de devolutiva, né? Então, essa é a riqueza da troca. E eu, sinceramente, eu fico muito feliz, né, quando eu vejo mulheres priorizando, né, as suas vidas, as suas carreiras, aquilo que é importante para ela, sua família, tudo que é importante, né? O importante é a gente ser coerente, estar alinhado. É importante para mim ter uma família? Então eu vou priorizar isso. É importante para mim eu ter uma profissão que seja assim, assim? Então eu vou priorizar isso. Onde que começa a haver o sofrimento? Quando está desalinhado entre o meu desejo e o que eu faço, né? Ah, eu desejo tanto isso, mas né? Eu não consigo, eu não posso, eu acho que eu não devo. Então, muitas das vezes o sofrimento, ele vem desse desalinhar, né? Que eu gostaria, que eu acho que eu mereço, mas no meu comportamento, de repente, eu não me autorizo a fazer, eu me sinto mal, eu me sinto, né, culpada. Então, muitas das vezes o sofrimento da gente vem desse desalinhar. Então, muitas das vezes a gente vai precisar aprender a nos autorizar, né? Muitas das vezes a gente vai ter que aprender a nos autorizar a poder receber algumas coisas, porque muitas vezes a gente se sente pesado. É ruim a gente constatar isso, mas isso é verdade. A maioria de nós mulheres, eu lido, a maioria do meu público é feminino. Talvez 90% das minhas clientes são mulheres, e eu sou mulher também, né? Então eu vejo essa dificuldade dessa culpa, né, em equilibrar tantos aspectos da nossa vida, né? Uma das coisas que eu trabalho também com adolescentes que estão ali tentando vestibular, né? Pessoas que estão tentando concurso, pessoas que estão tentando sempre algo na vida, um trabalho. E eu falo sempre, a gente está sempre tentando algo, né? A gente está sempre focado em algo do futuro. E eu sempre falo o seguinte:
Gente, aí, enquanto não chegar o caminho, né, o destino final que você deseja, seja o concurso, seja o vestibular, seja uma promoção no trabalho, enquanto não chega e você está se preparando para chegar, não deixe de aproveitar o caminho, né? Não é porque eu estou com algumas privações, eu estou com disciplina, eu estou com organização, mas eu posso, sabe, ter um café da manhã gostoso, eu posso olhar nos olhos dos meus filhos com mais tranquilidade e agradecer pela bênção de estar ali com a família, de poder estudar, de poder trabalhar, né? Então, enquanto está havendo as pressões do dia a dia, porque sempre, agora é o concurso, daqui a pouco vai ser outras coisas que vocês vão almejar. Então, a gente está sempre em busca de um objetivo final, né? De um caminho final. Aproveite o caminho. Por exemplo, eu tive um dia super cheio hoje, né? Daqui a pouco eu vou chegar em casa e eu vou aproveitar meu banho morno, né? Quente, sei lá, frio, que seja, minha roupinha cheirosa, vou ficar com a minha família, né? Vou ver meu cachorrinho, sabe? Aproveitar o momento presente. Amanhã vai começar tudo de novo. Mas hoje, o que é que eu posso aproveitar? Ah, eu vou lá dar uma pausinha ali na natureza, no verde, vou olhar para o céu. Não, a gente também precisa viver nessa correria, né? A gente precisa parar um pouco e que maravilha esse bolo com Respirar. café, que delícia, né? Aproveitar o encontro, a pausa, vocês duas aí que estão nessa, né, nesse caminho juntas. Amiga, vamos fazer um bolinho para a gente comer né, no Ai, intervalo? coitada dela. Isso é certo. Experimentou cada bolo ruim aqui em casa, tadinha. Eu tinha que falar que tava bom. Vamos fazer um bolinho para, sei lá, vamos comprar. Para a gente tomar com o nosso cafezinho na nossa pausa. Vamos se olhar no olho, vamos perguntar como é que foi o dia. E depois a gente volta mais, né, recuperado, que a gente se viu, se olhou, se notou, né, deu um abraço, sei lá, fez alguma coisa gostosa, né? Porque a vida não pode ser só privação, dificuldade. No meio do caminho, a gente tem que parar e ver alguma paisagem bonita, até a gente chegar no destino final, né? E eu torço muito por vocês, eu sei que são muitas demandas para vocês tentarem dar conta, né? Torço por nós, né? Para que a gente se cuide, para que a gente se priorize, para que a gente se escolha, né? Além do que a gente já escolhe, porque a gente já sabe que a gente é ótimas cuidadoras e cuida de muita gente e escolhe muita gente. Então, a novidade é a gente priorizar a gente, porque cuidar dos outros, das outras coisas já é normal, né? Para a maioria de nós mulheres. Então, o importante que a gente precisa desenvolver diariamente é priorizo a mim mesma na minha agenda hoje, priorizo meu tempo, priorizo isso, não sou egoísta, né? Estou aqui dentro do que é esperado, cuidar de mim e cuidar do outro. É assim que a gente vive a nossa vida, né? Então, que a vida de vocês seja uma vida com muito sentido, com muito propósito e com muito aproveitar o caminho até o destino final, que eu desejo que vocês realizem aquilo que almejam o coração de vocês. E se sintam merecedoras, tá? Desse projeto. Então, assim, eu mereço, gente, eu mereço, faço tanta coisa. Eu fazia muito isso quando eu fazia prova, eu mereço passar. Pode ser que eu não passe, mas eu mereço. Minha mãe Eu fala isso. mereço passar nessa prova. Né? Agora, para merecer, a gente tem que estudar, né? Tem que fazer ali o que a prof manda, tem que organizar a agenda, tem que se organizar para a gente se sentir merecedor, né? Então é isso, meninas. Boa noite. Muito Boa noite, obrigada, muito Rita. obrigada. Gratidão, assim, demais. E, ó, gente, é a Rita do box anti-procrastinação, é ela que a gente Muito já obrigada, Rita. Ela é Gratidão. maravilhosa, Muito gente. obrigada. Gratidão a vocês, viu? Um abraço. Um abraço, Um boa abraço, noite. beijo. Boa noite, muito obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.